Fala, farinha do Melhores do Mundo e da Grêmio Mata Centro, aqui é o professor João Alves e hoje a gente vai estudar um pouco sobre eletromagnetismo. Se liga, fica de olho, que é um dos assuntos finais que a gente aprende lá no terceiro ano, às vezes até um pouco antes. Um assunto que às vezes a pessoa esquece, mas pode estar na tua prova do vestibular, do teu Enem, do teu sistema seriado, prova 3. Fica de olho que é um assunto bem recorrente, tá? A gente vai falar bastante, tanto do conteúdo teórico, quanto das aplicações. Não esquece que o vestibular não quer apenas que tu conheça o conceito científico, mas ele quer que você entenda como isso acontece no seu dia a dia. Então, pega o papelzinho, pega a caneta, pega o lápis e vem pra gente ver esse assunto, tá? João, eletromagnetismo. Quer dizer que o magnetismo tem a ver com a parte de eletro que eu já estudei? Fica calmo que a gente chega lá, tá? Vamos devagarinho que a gente chega. A princípio, a gente vai falar de magnetismo e a gente vai ver que essas duas coisas estão muito bem conectadas, tá? De onde é que surge essa ideia? Ímãs e materiais magnéticos são observados há muito tempo, rapaz. O primeiro caso que a gente tem relatado vem lá da Grécia Antiga, de um carinha que você já ouviu falar com certeza, que é o Tales de Mileto. Esse relato, olha, data do século VI a.C. Qual era a ideia? O Tales, observando algumas situações, ele via que tinha alguns materiais que se atraíam ou se repeliam dependendo da posição que ele colocava esses materiais, tá bom? Ele estava numa região da Grécia que se chamava Magnésia. Daí vem o nome dessa pedrinha tão famosa que é a magnetita, ou Fe3O4, óxido de ferro 3, como alguns químicos assim o chamam. Então, Tales de Mileto, ele observa esses fenômenos magnéticos há muito tempo. João, ele sabia que era um fenômeno magnético? Sabia nada. Ele pensava, olha, lembra também que a gente não pode jogar muito. O conhecimento ele é progressivo com o passar das eras. Porém, ele pensava, olha, a alma dessa pedra está sendo atraída pela alma da outra pedra. Meu irmão, o cara era muito romântico e muito viajado. Nessa hora você pensa naquele meme do cara, que viagem é essa, meu irmão? Era os caras têm umas viagens dessa. Então o Tales olhava esse comportamento magnético, mas ele não compreendia a princípio. Ele dizia, olha, a alma de uma pedra está atraída pela outra, assim como eu sei que tu fica de olho naquela crush, fica atraído naquele amor platônico. Ele dizia que era isso que acontecia aqui, tá? Mais pra frente, a gente tem alguns relatos da galera lá da China, do Oriente, fazendo alguns experimentos que tinha muito a ver com magnetismo. E quando eu disser o que eles faziam, vai ficar logo de olho, epa, já ouvi falar disso em algum lugar. Olha o que os caras faziam. Os caras iam partir, olha, para navegação, algum tipo de viagem, e eles notavam que algumas colheres feitas de magnetita, epa, tem alguma coisa a ver magnética aqui por trás. Eles apoiavam essas colheres em algum local que estava fixo no ponto de apoio e percebiam que essa colher ela tendia a se movimentar. Com o passar do tempo, notaram que certo lado dessa colherzinha estava apontando sempre para o norte geográfico onde eles queriam ir. Epa, como assim, João? Uma colher está apontando para o norte geográfico da Terra? Fica calmo, a gente vai entender tudo isso direitinho, tá? Mas os caras começaram a notar, olha, vou fazer um sistema aqui de localização onde eu tenho esse material direitinho e vou chegando num certo local, ele vai apontar para uma certa direção. A princípio, não sabíamos por quê. Nós víamos o fenômeno e não sabíamos descrever de maneira boa e teórica por que aquilo acontece, tá? Então, isso vai ser desenvolvido bem para frente. O eletromagnetismo ele se torna uma área mais sofisticada, bem um pouquinho depois do Newton, com os caras que são muito famosos, a gente vai falar desses carinhas, tá bom? Então, João, como é basicamente esse minério que o Tales de Mileto ele observou e até o pessoal das embarcações utilizava, que é a magnetita, que são os ímãs? Pessoas, de uma maneira bem simples, um ímã nada mais é, olha, do que pode ser um bloquinho e tem outros formatos geométricos, tá? Esse é o formato mais comum. Ele é composto de dois polos. A gente vai fazer essa diferenciação, olha. Tem um polo que a gente chama de norte, tem um polo que a gente chama de sul. João, por que a gente usa essa nomenclatura de polos? Tem a ver com as interações entre esses ímãs. Então, beleza, João. Então, todo ímã, ele vai ter um polozinho norte e um polozinho sul.
Vai sim. Ah, João, mas eu estou pensando o seguinte. Peguei o ímã, aqui é norte e aqui é sul. Se eu toro esses caras no meio, o que é que vai acontecer? Tenho certeza, vou ter o norte de um lado e o sul do outro. Fica calmo, rapaz. Que a natureza, ela às vezes prega peças no nosso entendimento. A gente acha que está super certo, mas na realidade está errado. Se tu pega um cara desse e tu quebrou, mas João, eu quebrei, olha, peguei o norte para cá e o sul para cá. Sabe o que acontece? Esses dois novos pedacinhos, eles vão ter um polo sul, um polo norte, um polo norte, tá? A gente não está, a princípio, vendo o formatinho onde fica, mas saiba, quando eu pego um ímã, polos norte e sul, quebrei esses caras. Os dois pedacinhos, olha, que a gente tinha depois dessa quebra, que sobrou após a quebra, também vão ser separados em polo norte e sul. João, se eu quebrar de novo, o restinho vai ter norte e sul? Vai. E de novo? Vai. E de novo? Vai. Peraí, João. Tu tá falando pra mim que não tem como eu pegar só um ímã de polo norte e só um de polo sul? Tô lhe dizendo exatamente isso. Esse é um princípio que a gente chama de inseparabilidade dos polos magnéticos. Em outras palavras, a gente diz que não existe um monopolo magnético. Não existe um bloquinho só polo norte ou um bloquinho só polo sul. Isso não vai ter e eu sinto muito, tá? Até hoje existe pesquisa de ponta nessas áreas, mas é muito bem estabelecido no eletromagnetismo moderno que não existe um monopolo magnético. Até o nome ímã, rapaz, que aqui também é cultura, vem de uma palavra francesa que fala de amantes. Então o polo norte e o polo sul, rapaz, eles são aqueles amantes, eles não se separam. É aquele amor para sempre, forever, ao infinito e além. Você separa, mas eles surgem novamente. Separa e eles surgem novamente. Porque eles estão naquelas idas e vidas do amor e nunca se separam. Lembra disso, que isso é importante. Tem questãozinha de vestibular abordando esse tipo de coisa. E quem está desligado derrapa na casca de banana. Ou como eu gosto de dizer, na armadilha do inimigo. Tu não pode cair nessa daí, beleza? Então beleza, João. Tô entendendo? Tales de Mileto observou umas paradinhas lá com um material que era magnetita. A galera da China já estava utilizando num princípio de localização. Tu está me dizendo que esses materiais, essas pedrinhas aí, elas têm um polo norte e um polo sul. Quando eu bato e quebro esses caras, eles não se separam. Por que isso acontece? Lembra, física é uma ciência da natureza. O objetivo da física é o seguinte: pega o fenômeno natural, entende aquele cara e descreve aquele cara. Já tem que decorar a fórmula? Às vezes tem, mas não adianta de nada se tu não entender o fenômeno. Então a pergunta em questão é: por que eu separo e eu não fico com um monopolo, mas sim com um dipolo? Lembra? De dois, ó, dois polos. Norte-sul, norte-sul. Isso vem da natureza da matéria. A gente estuda que a matéria ela é constituída de átomos. Esse imãzinho ele é constituído de vários átomos. E se a gente for olhar para esses átomos como nós o conhecemos no modelo que a gente estuda aí no ensino médio, modelo de Bohr, os átomos eles são compostos por um núcleozinho que é positivo, com prótons e nêutrons, e ele tem uma eletrosfera composta por elétrons que são cargas negativas. Quando a gente estuda magneticamente quais são os fenômenos envolvidos nesses caras, a gente vê que o átomo em si ele tem uma coisa que chamamos de momento de dipolo magnético. No fundo, o átomo, o que é que você precisa entender? Ele tem uma certa interação magnética. Então, se o átomo em si ele tem esse dipolo magnético, a gente vai quebrar esse cara e no final a gente continua tendo dipolos magnéticos. A ideia é que a gente não vai quebrar aqui tudo até chegar, olha, só polo norte, só polo sul. Saiba que isso não vai acontecer. João, até aqui dentro do átomo teria isso. Meu irmão, vou te dar um bizu aqui, mas é um bizu avançadíssimo, vou ficar de olho. Se tu olhar só o elétron, é só um negocinho dentro do átomo. O elétron, ele tem um certo momento de dipolo magnético. E olha que é uma partícula dentro do átomo. Então perceba aqui, na natureza, a gente observa fenômenos magnéticos em dipolos, norte e sul. Isso é muito importante para a tua base teórica desse assunto, tá? Se eu estou repetindo tanto, é porque aparece na tua prova. João, como ocorre a interação
Porque tu disseste que o Tales, lá de Mileto, ele observava as pedrinhas se afastando e se aproximando. Se você já brincou no seu dia a dia aí com imã, já pegou aquelas pedrinhas de imã, se aproxima, de um lado elas se atraem, de outro lado elas se repelem. Como é que isso funciona? É muito parecido com o princípio lá da eletrostática. A gente falou lá o quê? Cargas opostas se atraem, cargas iguais elas se repelem. Aqui, meus amores, polos opostos, eles vão se atrair, polos iguais, eles vão se repelir. João, aqui está sul e sul. Se tiver norte e norte, se repele também, rapaz. Polo igual se repele, polo diferente se atrai. Já dizia, olha, os opostos se atraem, mas fique com essa regra mais na física mesmo, viu? Porque na vida, no amor, às vezes dá complicado. Essa história de opostos se atrai, você entra numa furada, então fica de olho. O povo quer levar a física para a vida do namoro, do amor, do relacionamento. Às vezes dá errado. Pessoas, João, o eletromagnetismo é só isso? Fica calma que isso é a introdução, tá? Vou só apagar o quadro rapidinho e continuar o assunto contigo. Vê só, começamos o estudo de eletromagnetismo e ainda temos que avançar. Uma coisa que é super interessante e que tem a ver com aquilo que a gente falou do pessoal da China, tem uma magnetita e ela se alinha com o norte da Terra, a gente poderia parar para pensar, epa, a magnetita, ela sente interações magnéticas. Se tem alguma relação com a posição geográfica do nosso planeta, será que o nosso planeta funciona como um grande ímã? E a resposta é sim, tá bom? Se tu parar para lembrar, o nosso planeta ele tem uma crosta externa, que é onde a gente está, mas quando nós vamos nos deslocando mais ao centro do planeta, temos uma região que é composta, principalmente lá para dentro, no núcleo e tudo mais, de metais extremamente pesados, líquidos, que têm carga, aquilo ali em movimento, gera de fato um campo magnético terrestre. É interessante tu lembrar de uma coisa só, tá? Que aí está a casca de banana. Olhando numa perspectiva geográfica, toma cuidado. Aqui está o norte da Terra, aqui está o sul da Terra. Olhando de uma perspectiva geográfica, lembra disso. O norte está em cima, o sul está embaixo. Entretanto, numa perspectiva magnética, esses polos são invertidos. O sul magnético da Terra está aqui em cima, o norte magnético da Terra está aqui embaixo. Só um detalhezinho, esses dois polos eles não são alinhados, tá? Existe um certo ângulozinho de desvio entre esses dois. Então, quando a gente fala do norte geográfico da Terra, a gente está falando do polo sul magnético desse grande ímã que é o nosso planeta. Então, a bússola sempre aponta para o norte geográfico, que é para onde tu quer ir, digamos assim. Mas lembra, quer dizer que ela está sendo atraída por que polo desse grande ímã para o polo sul magnético da Terra? Não esquece de lembrar isso, tá? Polo geográfico e magnético não são os mesmos, tá? O norte geográfico vai ser o sul magnético. Não coincidente, tem um desvio pequenininho. E vice-versa. Esse campo magnético que tem ao redor do nosso planeta, toda essa fenomenologia magnética que nós temos, é muito importante para a vida na Terra. Alguns exemplos. Você já ouviu falar da aurora boreal e da aurora austral? Vê só, nessas regiões de polo, nós temos o campo magnético desse ímã, que a gente vai ver mais direitinho, entrando ou saindo destes locais. Quando a gente recebe partículas carregadas do espaço, muitas dessas partículas são jogadas nesses polos. E a gente vê aquele fenômeno que é bonito pra caramba lá, fotografado aqui nos polos norte e sul, que são as auroras. Além disso, não sei se você já se tocou, mas tem alguns animais que eles fazem migração. Por exemplo, alguns tipos de tartaruga, elas conseguem voltar para pôr seus ovos na mesma praia onde elas nasceram. Você pode se perguntar, como é que elas fizeram esse tipo de coisa? Como é que uma ave que migra para uma região do norte sabe que ele de fato está indo para o norte? Existem algumas teorias de pesquisa sobre essa geolocalização que esses tipos de animais tinham. E foi visto, saiu até artigos na revista super interessante sobre isso, que existem algumas proteínas no cérebro desses animais que são ligadas ao ferro, e essas proteínas elas são sensíveis a campo magnético. Então, ele tinha um senso de localização pelo campo magnético da Terra, devido a essas pequenas bússolas
que eles têm na sua cabeça. Então eles conseguem ter esse senso de norte e de sul devido a essa interação. Então, localização no planeta por meio de bússola, lembra disso. A bússola ela vai apontar para o norte geográfico, que corresponde ao sul magnético. Não confunde uma coisa com a outra. Ela aponta para o norte geográfico, que corresponde ao sul. Mas, se eu pegar um ímã e botar perto da bússola, ela vai continuar apontando para o campo magnético da Terra, nos polos que aqui estão? Claro que não. Lembra que na presença de outros campos, essa bússolazinha que tem uma flechinha que ela é imantada, ela vai ser defletida dependendo do campo que está ao seu redor. E isso é tema de questão muito comum nos vestibulares. Para onde está apontando certa bússola se eu boto ela nesse campo magnético? Para onde está apontando se eu boto nesse outro tipo de campo magnético? E para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre esse tal desse campo magnético. Se você já veio dos assuntos anteriores e viu eletrostática, você viu lá todo o estudo do campo elétrico. Aqui, rapaz, vai ser parecido. Campo magnético nada mais é do que uma propriedade de uma região do espaço. Lembra? Não é uma região, é a propriedade de uma região do espaço. Onde ímãs e materiais magnéticos colocados ali sofrerão influência de uma força magnética. Vê só. Quando eu tenho um dipolozinho, naquele modelinho que a gente viu, norte e sul, as linhas desse campo, elas serão desta maneira. Parece muito quando você tinha aquele sisteminha de carga positiva e negativa. Olha, carga positiva e negativa. Os campos saem do positivo e entram no negativo. Eu dizia sempre assim, olha, positivo é um cara legal, rapaz. Ele divide com as pessoas, então ele cede, as flechas saem do positivo. O negativo é um cara egoísta, quer tudo para si, então as flechas entram no negativo. Aqui é muito parecido. O norte, ele cede, o sul, ele recebe. Se você olha para o ímã e você vê o campo, as linhas de campo saindo de um lado, saiba que aquele é o polo norte. Se você consegue ver as linhas de campo entrando naquele lado, saiba que é um polo sul. A questão nem precisa dizer isso, olha. Se ela botasse esse desenho e te perguntasse qual é polo norte e qual é polo sul, tu precisa identificar esses caras apenas vendo as linhas de campo. Lembra, as linhas de campo saem do polo norte e elas entram no polo sul. Então, olhando só para as linhas, eu digo, esse cara é norte, esse cara é sul. Perceba, esse campo que a gente está olhando aqui, ele não é uniforme. A palavra uniforme já te sugere. Não é um campo constante, com o mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. Olha, aqui tem essa direção e sentido, aqui tem essa direção e sentido. Se tu coloca uma bússola aqui, ela vai se alinhar de acordo com o campo. Lembra que a bússola aponta para o sul magnético. Lembra disso, tá? Então, se eu coloco ela aqui, olha, a bússola ficará nessa direção e sentido. Se eu coloco aqui, olha, ficará nessa direção e sentido. Dependendo da região que eu coloco essa bússola, ela vai se alinhar com esta linha de campo, tá bom? Ela vai ficar tangente à linha de campo e no sentido que aqui está. João, eu já vi alguns ímãs que parecem um U. É como você vê em desenho animado, em questão, aqueles ímãs que é um Uzinho. E uma pontinha dele é um polo norte e outra pontinha é um polo sul. Como ficam as linhas de campo desse cara? Calma, do mesmo jeitinho, rapaz. Sai do norte, vai para o sul. Aqui dentro, nós podemos dizer que temos um campo aproximadamente, tá? Nas questões a gente vai considerar um campo uniforme. Percebe que o campo sempre tem mesma direção, mesmo sentido e terá o mesmo módulo, terá o mesmo valor. Então fica ligado nisso para tu não errar. Então, quais são as principais aplicações que a gente está vendo aqui e agora? Primeiro, princípios de geolocalização. Percebe como o Enem pode utilizar isso. Falar de migração de aves, de animais marinhos e de diversos tipos de animais que usam esse processo de geolocalização baseado no magnetismo da Terra. Falar também da proteção que esse campo magnético da Terra faz para nós. Sabendo disso, olha, agora sabemos que tem um campo magnético. Sai do norte da Terra e entra no sul.
sai do norte e entra no sul. A Terra tem um campo magnético. Esse campo magnético, por sinal, nos protege de algumas radiações que seriam extremamente perigosas. Então, o fato da Terra funcionar como um grande ímã tem diversas aplicações que o Enem pode abordar. Segurança desses tipos de radiação, pode abordar geolocalização, pode falar um pouco e tentar te confundir sobre alinhamento de bússolas. Lembra de tudo isso, que as aplicações são a parte mais importante da prova do Enem. Aí tu se pergunta, João, beleza, até agora tá falando de magnetismo, mas eu ainda não vi nada de eletro nessa história. Não tem carga elétrica, não tem corrente elétrica. Por que tu tá falando que é um eletromagnetismo e não só magnetismo? Onde é que a elétrica influencia nessa parada? Além disso, João, tu falou tanto de campo magnético, como eu calculo esses caras? Em que situações as provas vão pedir para eu calcular e saber esses valores? Fica calmo que eu apago o quadro rapidinho e volto para te mostrar. Fica de olho. Vê só, a pergunta que ficou no ar foi a seguinte. A gente está falando de eletromagnetismo, mas até agora, João, só estou vendo magnetismo, não tem nada de eletro. E muita gente pensava isso, olha, eletricidade é uma coisa, magnetismo é outra, coisas extremamente desassociadas. Mas não é bem assim, tá? Um carinha chamado Hans Ørsted, dinamarquês, no ano de 1820, em seu laboratório, estudando alguns fenômenos elétricos e magnéticos, ele notou uma parada no mínimo estranha. Ele estava com uma bússolazinha em cima da mesa e tinha alguns fios que ele estava trabalhando. Nota qual foi o BO que ele descobriu. Quando passava alguma corrente elétrica pelo fio que está próximo à bússola, ele notava que a bússola ela era defletida. Ou seja, a setinha que apontava na direção, ela rotacionava. Ele desligava e voltava ao normal. Epa, tem algo de estranho. Liga a corrente. Passa a corrente elétrica, a bússola é defletida. Desliga a corrente, a bússola volta ao normal. Tem algo de estranho nessa história. Então quer dizer, a gente acabou de ver. A bússola ela se alinha com campo magnético. Eu estou passando uma corrente elétrica. Então tu está me dizendo, João, que uma corrente elétrica ela gera um campo magnético? E a resposta é sim. Daí em diante a galera começa a pensar, poxa, então quer dizer que a eletricidade e magnetismo são coisas que estão unidas? Estão sim, tá? Então, a partir daqui, com esse experimento envolvendo uma bússola e um fio passando corrente, o Ørsted notou que tinha algo de estranho nessa história. Mas, João, tu estás falando tanto de campo, de força, como é que a gente estuda de maneira matemática essas situações? Lembra que na física descrevemos fenômenos da natureza, mas também utilizamos uma linguagem matemática nessa descrição. Então, a gente vai pegar do caso mais simples e vai avançando juntos até o caso mais avançado que as provas de vestibular vão te cobrar, tá? Primeira coisinha que a prova de vestibular vai te cobrar é a seguinte. Como eu calculo a força magnética sobre uma partícula carregada, que é jogada numa região de campo? Então, olha para cá. Eu tenho um polo norte e um polo sul de um ímã. Aqui eu tenho um certo campo magnético e eu vou lançar uma partícula nesse campo. Primeira coisa que eu te digo, primeira coisa. Se a partícula está parada, ela não vai sentir essa força magnética. Ela tem que ser jogada aqui em movimento. Porque, vê, tem algum sentido, né? Aqui tem uma corrente elétrica. Corrente elétrica são cargas em movimento. Então, para eu ter esse fenômeno e eu sentir essa força, as cargas que eu vou lançar aqui dentro, eu não posso chegar e botar uma carga parada. Se eu coloco uma carguinha parada, ela não vai sentir essa força. Eu vou lançar essa carga com movimento dentro desse campo magnético. A expressão que a gente calcula essa força, presta atenção, olha. A força magnética sentida por uma carga é, quem viu sem óculos, lembra disso, é o valor da carga, o módulo da carga, vezes a velocidade que ela foi lançada, vezes o campo magnético, multiplicado pelo seno de θ. João, que θ? Que ângulo é esse? É exatamente o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Para tu saber o módulo dessa força, meus amores, é quem viu sem óculos. Percebe que para cada ângulo diferente, essa expressão vai ter valores diferentes. Vou te dizer
3 casos, tá? Anota esses 3 casos que é muito importante. João, se eu jogo a carga nessa direção e sentido, olha, mesma direção e sentido do campo magnético, o ângulo formado entre velocidade e campo magnético vai ser 0. Mesma direção e mesmo sentido, olha. Campo magnético nessa direção, velocidade, mesma direção e sentido, o ângulo é 0. Nota aqui, o seno de 0 graus dá 0. A força vai ser alguma coisa vezes 0 que dá 0. Ah, rapaz, aí ficou fácil. Se eu jogo para a força magnética que essa carga vai sentir vai ser 0. Ela vai descrever um movimento retilíneo uniforme. João, por quê? Epa, vamos lembrar um pouquinho de antes? Força tem a ver com a aceleração. Já nos disse o Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Se eu não tenho força, se eu não sinto nenhuma força, então eu não vou estar sendo acelerado. A partícula não vai ter nenhuma força e também não vai sentir nenhuma aceleração. Logo, ela vai descrever um movimento uniforme. Top, João. Se eu jogo ela perpendicular, o ângulo é 90 graus. Seno de 90 vai ser 1. E a força magnética que tu vai sentir é quem viu. Mas dessa vez não tem o sem óculos não, olha, porque o seno de θ vai ser 1. Então, quando eu jogo perpendicular, eu vou ter essa força magnética. E deixa eu te dizer uma coisa, ela vai servir como resultante centrípeta. A partícula vai entrar aqui e vai ficar girando, rapaz, de boinha. Girando ali com a componente centrípeta igual QVB. João, tem questão que fala disso e pede o raio da trajetória. Vê como é fácil. Tu só vai igualar. Força centrípeta é igual a força magnética. Quando tu faz isso, tu chega no raio da trajetória. Mas deixa eu já te dar uma formulazinha que te ajuda. Esse raio, a gente diz assim, ó. Meu véi, que bucho. É massa vezes velocidade sobre carga vezes B, que é o campo magnético. Então lembra, o raio dessa trajetória circular é meu véi, que bucho, que depois dessa quarentena, rapaz, tá todo mundo com aquele bucho no estilo, aí tu lembra do raio dessa trajetória. João, se eu não jogar nem no 0, nem no 90, se eu jogo no meio, em algum ângulo entre 0 e 90 graus, tu vai ter uma componente de movimento circular e uma componente de movimento uniforme para frente. Essa trajetória a gente chama de helicoidal. Eita, que nome feio da desgrama. Mas é fácil, rapaz. A partícula vai ficar fazendo uma hélice assim, olha. Ela gira e também anda para frente. Então o movimento vai ser esse daqui. Sabe onde apareceu? Enem do ano passado. Uma das questões que a galera achou mais difícil nem era tanto assim. Que ele falou um pouco do espectrômetro de massa e tudo mais. Então, ele jogava a partícula no campo magnético. Essa partícula estava girando, ele queria saber a massa da partícula. Ferinha, não tem dificuldade. Tu ia igualar força centrípeta à força magnética. A força magnética está aqui, centrípeta é mv ao quadrado dividido pelo raio. Tu chegaria na expressão para massa só isolando na equação. Questão do ano passado que a galera errou muito. O pessoal disse, mano, é de outro mundo, não sei resolver. Mas dava, não era tão ruinzinho assim não. Então lembra. Para eu ter força magnética, numa carguinha, olha, ela não pode estar parada nesse campo. Tem que ter movimento. Eu lanço ela com uma certa velocidade. Dependendo do ângulo, essa força vai variar, olha, depende do seno do ângulo. E também dependendo desse ângulo, a trajetória vai ser diferente. Lembra dos casos que eu te dei. Qualquer coisa, tu volta o vídeo, anota, mas não perde, porque isso é importante, olha. Se eu jogo paralelo, movimento uniforme. Se eu jogo perpendicular, ela fica girando, movimento circular. Se eu jogo nenhum nem outro, ó, nem paralelo nem perpendicular, eu jogo no meio. Ela gira e anda para frente. Então é um movimento que a gente chamou de helicoidal. Alguns chamam de hélice, tá? Ela vai fazendo essa trajetória para frente. Esse tipo de questão aparece muito nos vestibulares. Fica ligado? A gente está construindo conhecimento de magnetismo. Falamos de ímãs, falamos de aplicações. Vimos que a eletricidade tem a ver com o magnetismo. A gente viu, olha, o fio está atrapalhando na bússola. A gente vai até calcular o campo desse fio. Fica ligado que é importante. Falamos da força magnética sentida por uma carguinha. Anota tudo e depois tu tem que revisar e fazer questão, que é muito importante para a tua prova do Enem. Agora, rapaz,
eu falei dos campos magnéticos, a gente tem que descrever e entender bem alguns campos magnéticos específicos, porque são esses que vão aparecer na tua questão na hora do teu vestibular. Então eu apago o quadro rapidinho e volto para a gente já continuar, tá? Calma aí. Pessoas, a gente estava falando de força magnética sentida por uma carga, tá? Vimos como calculá-la. O módulo daquela força é dado pela formulazinha do quem viu Bill sem óculos, rapaz. Quem viu Bill sem óculos. Falamos do módulo. João, e como eu sei a direção e o sentido daquela força magnética? Tu vai utilizar a regrinha da mão esquerda. Olha, regrinha da mão esquerda. Toma cuidado. Olha. Esse teu dedão vai ser a força magnética. Aí esse carinha aqui, olha, o teu dedo indicador, vai ser o teu campo magnético B. E aqui vai ser a tua velocidade. Sempre que tu tiver um problema, olha, pega esses dois dedinhos e bota velocidade e campo magnético. E o teu dedão vai apontar para a força. Isso é o que a gente chama de regra da mão esquerda. Desenha, olha, FBV. Fui bem no vestibular, que tu não erra. Então tu tiver a questão, olha, bota campo, velocidade, a força tá para cá. Então tu sempre pode achar a direção da força magnética lá da carga, olhando para onde está o campo e onde está a velocidade. Bota teus dedinhos, ó. Campo está aqui, velocidade aqui, olha a força. A força vai estar relacionada para onde aponta o teu dedão. Fica ligado para tu não errar. E vai ter um bando de regra de mão, viu? Se liga aí, o povo fazendo prova disso, tá todo mundo aqui com a mão para cá, para lá, para achar as direções. Fica de olho que a gente vai ver direitinho. Falamos da força sentida por uma carga. Agora vamos para as principais equações desse assunto, que é saber calcular o campo magnético para alguns casos específicos. Fica de olho, vem comigo que tu vai ver, olha. Primeiro caso de campo magnético para a gente calcular é de um fio que a gente usa idealmente como sendo um fio infinito. Meu irmão, fio, olha, lembra do experimento de Oster? Claro que o fio tem que ter um campo magnético passando corrente lá. Por quê? Porque o Oster percebeu, rapaz, passava corrente no fio, a bússola era defletida. Então, com certeza, olha, a gente deve induzir que quando eu passo corrente elétrica por um fio, essa corrente vai induzir um campo magnético. Então, devemos saber calcular esse campo magnético. Olha para cá. Tem uma corrente elétrica, tem um fio passando uma corrente elétrica e eu quero saber como é esse campo. Primeira coisa, meus amores, sempre que tu vê, vou desenhar aqui em cima de preto para tu visualizar melhor, tá? Sempre que tu vê esse símbolozinho aqui, olha, falando de campo, pensa numa setinha saindo, olha, uma flecha vindo na tua direção, olha. A flecha vindo na tua direção, tu só vê a pontinha dela. Então é um campo que é um vetor que não está no quadro, ele é tridimensional, ele está saindo, beleza? Se tu vê um símbolozinho assim, olha, um X, imagina que tu vê na flecha de costa, ela está entrando, é aquela partezinha de trás da flecha que tem as penas. A flecha está entrando. Lembra que esse símbolo está me dizendo campo saindo, campo entrando. É simbologia para denotarmos vetores em 3 dimensões. Vê só, tem uma corrente elétrica. Para eu achar o campo, eu vou utilizar a regra não da mão esquerda, mas a da mão direita. Olha, tem que fazer com a direita, se fizer com a outra vai dar errado. Tu vai botar aqui o teu legal, dá o like, ó, o teu like. Tu bota o like aqui na direção da corrente. O campo magnético vai estar no sentido girando aqui, olha. Corrente, campo magnético. Olha se não é. O campo sai aqui em cima e ele entra aqui embaixo, ele está girando ao redor do fio. Se eu pegasse esse fio e visse ele de frente, a gente ia ver assim, ó. Tá aqui a corrente elétrica, tá vendo? O pontinho saindo. E o campo magnético vai girando ao redor desse fio, olha. Corrente, campo magnético. Tu sempre pode achar o campo dessa maneira. Tem uma corrente passando, olha, bota o teu dedão na corrente, o campo vai estar girando naquele sentido. João, se a corrente fosse contrária, aí era o contrário. O campo entraria em cima, sairia embaixo. Tu sempre pode achar essa direção e esse sentido com o teu dedão usando regra da mão direita. Fica de olho que é importante. Beleza, João. Peguei o fio, entendi, a corrente está para cá, olha aqui o campo girando ao redor. Está descendo, ó, está girando no outro sentido. Beleza. Mas como eu calculo o valor desse campo magnético? Para um fio, o campo magnético é dado por essa expressão. μ0 vezes I dividido por 2π vezes D. Onde D é a distância que você está no fio. Perceba,
Se eu aumento a distância, eu estou bem longe do fio, o campo magnético que eu sinto vai ser menor. Se eu aumento a distância, o campo diminui. Se eu estou mais pertinho, olha, diminui a distância, eu sinto um campo mais forte, mais intenso. Se liga nisso daí, tá bom? O I é a corrente elétrica que passa pelo fio. O μ0, olha, lembra disso aí. μ é uma constante que tem a ver com a permeabilidade magnética do meio. Normalmente, esses caras vão estar no vácuo. Então a gente usa o μ0. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. É uma constante, rapaz. Olha a constante aqui, olha. Ele vale 4π vezes 10 a menos 7 nas unidades de Tesla, metro por ampere, tá bom? Quando tu usa distância em metro, corrente em ampere, e tu vai obter o teu campo magnético na unidade Tesla, tá? Se liga nisso para tu não errar as unidades. Então, sempre que aparecer μ0, lembra, ó, μ0 é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, que vale isso daqui, 4π vezes 10 a menos 7. Normalmente, as questões vão te dar esse valor aqui. Normalmente, tá? Normalmente. Nunca se sabe. Mas 98% dos casos, essa constante te é dada. Então lembra, campo de um fio, olha, μ0i sobre 2πd. João, e quando for uma espira? Ou melhor, o que é uma espira? Uma espira. Lembra? Peguei o fio, olha, fiz como se fosse um círculozinho com fio e saí por baixo. Isso é uma espira, olha, uma espira. Peguei o fio, olha, aqui o fio está retilíneo. Aqui não, peguei o fio, olha, fiz uma espira. Então a espira é essa voltinha aí com o fio, beleza? Quando é uma espira, olha, João, qual é o sentido do campo? Olha, estou rodando a corrente desse jeito, olha, ela sai por fora e entra aqui dentro, olha. Bota o dedão, gira, olha. Sai daqui de fora, deixa eu botar em outra cor. Sai aqui fora e o campo entra aqui dentro da espira. É só você fazer a regra da mão direita, porque a corrente está girando nesse sentido que eu desenhei. Se for no contrário, sentido contrário, ela entra do lado de fora e sai do lado de dentro. Percebe que a regrinha da mão direita, ela é super importante nesse assunto. Super importante mesmo, então não esquece. Beleza, João. Sempre de polos na espira. Simples, olha. Vê onde o campo está saindo e onde o campo está entrando. O campo sempre sai do polo norte e ele entra no polo sul. Então você consegue identificar onde esses polos estão direitinho, sem nenhum problema. E para calcular esse infeliz, lembra, olha, aqui é μ0i sobre 2πd. Aqui, μ0i, olha, μ0 a gente já sabe quem é. Permeabilidade magnética do vácuo. O I a gente também já sabe, é a corrente elétrica. E o R é o raio da espira. Percebe? A gente está tratando de uma espira circular. Se é circular, ela vai ter um certo raio. Então fica, ó, μ0i sobre 2 vezes o raio dessa espira. Meus amores, deixa eu te dar um bizu. Bizuzão, é bizuzão. Se na questão, imagina, pega que questão fuleiragem na tua prova. Se na questão não tem uma volta toda da espira, imagina que só tem meia volta. Como é que eu calculo esse campo? Vai ser diferente? Vai sim. Tu vai fazer o seguinte, olha. Se só for meia volta, tu multiplica esse cara por meio. João, se ela veio aqui, olha, deu 3/4 de volta e saiu desse lado. Esse lado aqui não tem, ó, 3/4. Beleza, tu calcula para uma volta toda e multiplica por 3/4. Então, independente do formato que ele te der, se ele te deu meia espira, 3/4, qualquer um, olha, qualquer um. Você faz isso, ó, calcula para a espira inteira e acha para a parte que ele te deu. Dá até para fazer uma regrinha de 3. Imagina, ó, questão nível avançado aqui. Ó. Imagina que foi uma questão do ITA. Ele te deu uma espira, só que em vez de uma volta de 360 graus, deu só uma volta de 45. Fácil. Se for 360, μ0i sobre 2r. Tu calcula o valor. Olha, μ0i sobre 2r tá para 360, que é a volta inteira. X que eu quero descobrir tá para o ângulo que ele deu, rapaz. A regra de 3 salva em todos os níveis. Então, quando eu tenho uma espira, μ0i sobre 2r. Bora relembrar? Fio. μ0i sobre 2πd. Aqui, olha,
μi0i sobre 2 vezes o raio, tá? Sobre 2r. João, isso deu 2 voltas. Aí tu multiplica por 2. 3, multiplica por 3. Toma cuidado para não errar, tá? O último caso que eu quero falar com você, por enquanto, é o do solenoide. Solenoide é o seguinte, imagina que eu tenho uma barra metálica aqui no meio, tá bom? E eu peguei, não precisa nem dessa barra metálica, a gente bota no desenho só para identificar que o fio está girando ao redor. Olha, passa pela frente, sai por trás, então tu pega um fio e enrola ele todinho. Isso é o que a gente chama de um solenoide, tá? Toma cuidado para não errar. Às vezes, meus amores, às vezes, eles pegam esse solenoide e conectam de um lado do outro, fica enroladinho assim ao redor todo. Aí chamam de toroide. Mas aí é muito avançado, vai na calma que a gente chega lá. Então, olha, como é que eu sei o campo aqui no solenoide? Simples, olha, como é que a corrente está girando? Está girando assim, então tu bota o dedo na corrente, olha, tá assim, o campo passa aqui por dentro e sai por fora. Se for ao contrário, é ao contrário. Então o campo entra por aqui e sai por fora. Percebe? A regrinha da mão direita salva sempre. Na dúvida, meu filho, bota o dedão aí na corrente e acha o campo. Digamos que a corrente está girando desse jeito, por aqui, ela faz isso e gira. Então aqui, olha, campo entra, campo sai. Se for ao contrário, olha, campo entra por aqui e volta por cá. Toma cuidado para não errar isso. E João, como eu calculo a equação? μ0, Ni sobre L. Epa, como assim? N é o número de espiras que tu está contando aqui, é o número de voltas. O L é o comprimento desse solenoide. Então percebe? 3 casinhos importantes para tu aprender e aplicar bastante em questão. Eu lembro do meu ensino médio, rapaz, tem uma musiquinha cri-cri que ficava na minha cabeça. O professor ficava cantando assim, olha. μ0i sobre 2πd, μ0i sobre 2r, μ0ni sobre L. Pensa numa musiquinha chata. Ela ficava cantando e lembrava. Aí tu diz, mas João, como é que eu vou saber qual é qual? Porque eu cantei, olha. Vou cantar de novo. μ0i sobre 2πd, μ0i sobre 2r, μ0ni sobre L. Beleza, João, tem as 3 fórmulas. Mas qual é fio, qual é espira e qual é solenoide? Se eu confundir qual é qual, aí tu faz assim pra tu lembrar. Olha, essa música aí é pra eu lembrar que se eu não passar, rapaz, eu vou ter que pagar o fiéis. Olha aqui, ó. Fiéis. Fio, espira e solenoide. Então tu canta na ordenzinha. Tu lembra, olha pra cá. Se eu não passar, eu pago fiéis. Ó. Fio, espira, solenoide. Canta a música na primeira. μ0i sobre 2πd é do fio. μ0i sobre 2r é da espira. E μ0ni sobre L, rapaz, é do solenoide. Esses 3 campos aí, esses 3 campinhos, eles são os que mais aparecem na tua prova. E a maioria das questões que tu pega de conta de cálculo, tu desenrola muito com esses campos. Fio, espira e solenoide. João, beleza. O fio, olha, que é o cara lá do experimento de Oster, ele faz aquele campo magnético que vai gerar uma deflexão na bússola. Se eu pego esse fio, que tem campo magnético, e eu boto outro fio, que também tem campo magnético, vai ter força, eles vão se atrair, vão se repelir. Já que eles têm campo como se fosse um ímã, vai ter interação entre 2 fios ou mais fios? Será que tem? Como é que a gente calcula se aparecer um negócio desse? E aqui, rapaz, a gente já está encaminhando para o finalzinho da nossa aula. Segura aí que eu apago e a gente já vai terminar. Fica de olho e anota tudo, hein? Até mais. Pessoas, falamos dos casos especiais para cálculo de campo magnético. Agora vamos ver as interações, as forças sentidas tanto por um fio na presença de um campo externo, como quando eu tenho 2 fios interagindo. Quais são as forças que surgem a partir dessa interação? Vamos dar uma olhada aqui, segue comigo. Vê só, quando eu tenho um fio na presença de um campo, a força magnética é dada pela expressão do Bill sem óculos, rapaz. Percebe? É diferente. Antes eu tinha só uma carguinha em movimento. A fórmula era quem viu Bill sem óculos, olha. Q, V e B, olha, carga, velocidade e campo, seno de θ. Aqui não, olha, é Bill mesmo. B é o campo magnético, I é a corrente elétrica que passa no fio, L é o comprimento do fio, e esse ângulozinho θ que a gente toma o seno é entre a posição do fio
magnético, tá? O campo magnético e a posição do fio onde está passando essa corrente. Você vai ver esse ângulozinho e calcula o seno dele para botar na tua expressão. Então lembra, força sentida por uma carga é quem viu Bill sem óculos. Força sentida por um fio é só o Bill sem óculos, rapaz, né? Quem viu Bill não é só o Bill. Percebe? O quem viu lá, QV de carga e velocidade. Aqui não tem isso. É o campo magnético, a corrente elétrica e o comprimento desse fio. Fica ligado para tu não errar, tá? Se preocupa com isso aí, porque tu pode cair na casca de banana. João, se eu tenho dois fios paralelos, olha, um fio vai estar fazendo um campo magnético, lembra? Um campo magnético girando, esse campo vai interferir no outro cara e vai surgir uma força, olha. Porque a força que a gente sente no fio não tem a ver com um campo magnético? Então bora calcular? Quando eu tenho dois fios, eu vou calcular aqui, olha, a força que o fio 2 está sentindo. Eita, deixa eu só acertar o número, olha. Aqui é o fio 1, ó, corrente 1. Aqui é o fio 2, corrente 2, tá? A força que esse cara está sentindo por causa desse carinha daqui. Olha, a gente já viu que a força magnética em um fio é Bill sem óculos. João, por que não tem seno de θ, meus amores? Olha a posição do fio aqui, tá? Esse campo ele é girando. Quando ele chega aqui, ou ele está entrando ou ele está saindo, olha. Digamos, a posição entre esses dois vai ser de 90 graus. O seno de 90 é 1, então não aparece aqui, tá? Fica tranquilo nisso. Então, olha, é a força que o fio 2 vai sentir. Vou calcular essa. Então, a corrente que aparece na fórmula é a corrente 2 e o campo magnético se liga nesse cara que tu vai ter que lembrar do quadro anterior. O campo magnético que eu sinto aqui, olha, tem a ver com esse fio 1. A gente sabe calcular o campo de um fio. Acabamos de ver. Olha, μ0i sobre 2πd, é o do fio. Então, bora abrir essa continha? A força que o fio 2 está sentindo por causa do campo do fio número 1, olha. B1, μ0 i1 sobre 2πd vezes I2 vezes L. Vezes I2 vezes L. João, ficou um negócio feio. Vamos juntar? Olha, a força magnética, quando eu tenho esses dois fios, olha aqui, presta atenção. Vai ser μ0 I1 I2 L sobre 2π vezes D. João, é isso aí mesmo? É isso aí mesmo, rapaz. Só mais uma coisinha que tu tem que lembrar. Essa força entre os fios vai ser de atração ou de repulsão? Depende do sentido das correntes. Vê só, regrinha, tá? Se eu boto esse cara nesse sentido, olha o campo. Se eu boto esse cara, olha o campo. Eles se afastam, olha. O fio que está com a corrente para cima vai ter o campo girando para cá e o outro campo girando para o outro lado. Quando eu tenho correntes opostas, de sinais opostos, olha. Quando eu falo sinal, entenda que eu estou falando do sentido do que a corrente está percorrendo. Então, olha, quando eu tenho fios com correntes em sentidos opostos, esses fios vão se repelir. Quando são fios com correntes no mesmo sentido, olha, as duas para cima ou as duas para baixo. Aqui, por exemplo, se eu tenho as correntes no mesmo sentido, esses caras eles vão se atrair. Mas, se o sentido for contrário, olha, uma está para lá, a outra está para cá. Esses caras vão se repelir. Então lembra disso, que isso é importante, tá? Dependendo do sentido das correntes, essa força vai ser de atração ou de repulsão. E lembra como calcular. João, esse cálculo ele cai muito nos vestibulares, cai mais ou menos. A parte de magnetismo ela costuma aparecer e é bom você ter uma geral desse conteúdo, tá? A nossa aula de hoje está sendo justamente isso. Estamos dando uma geral nos conteúdos de magnetismo. É importante que você pegue esses conteúdos depois e destrinche ele com maior detalhe, tá? E até mais prática para você botar em prática as questões, as equações, as aplicações. Isso é bem importante. Bora para a reta final, que tem muita aplicação ainda. Pessoas, demos uma geral no conteúdo de eletromagnetismo. Falta só uma coisinha que tem bastante aplicação para tu usar no teu dia a dia,
e que com certeza aparece dentro de prova. Como eu sempre digo e já repeti para você, olha, conteúdo de Enem não basta só aquele estudo de forma, não basta. O Enem gosta de que você saiba o conceito e que aplique no seu cotidiano, e esse conceito é muito aplicado, tá? Nós vimos que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Vimos isso no experimento de Oster. Passava uma correntezinha elétrica, olha, e a bússola era defletida. Tinha um campo magnético que a gente até sabe agora como calcular, olha. Fio passando corrente, a gente calcula o campo magnético. Uma pergunta intuitiva que seria interessante é o seguinte: vê, se o campo ele é gerado por uma corrente elétrica, será que pelo campo eu consigo gerar a corrente? Fazer o processo contrário, olha, eu tenho a corrente e gero um campo. Será que com um campo elétrico eu consigo gerar uma corrente? E nós conseguimos fazer isso, é um processo chamado de indução magnética. Olha cá, digamos que eu tenho aqui, olha, várias espiras, isso aqui a gente chama de bobina, tá bom? São vários fiozinhos enrolados, ligados aqui num amperímetro, no medidor de corrente elétrica. Eu vou e boto um ímã no meio desse tubo com vários fios. Se eu deixar esse ímã paradinho aqui dentro, eu olho para o amperímetro e não está passando corrente. Mas eu noto que se eu começar a movimentar esse ímã, eu boto ele lá dentro e começo a movimentar ele, vai surgir uma movimentação aqui no amperímetro. A gente vai ver que ele começa a marcar a passagem de corrente. João, o ímã tem um campo magnético. Se ele está parado, tem campo magnético aqui dentro, mas não gera corrente. Quando eu movimento esse cara, gera uma corrente. O que é que está por trás dessa parada? Não basta só ter campo, tem que ter a variação de alguma coisa. Olha para esse desenho. Aqui tem uma espira, tá bom? Olha para cá, tem uma espirazinha e um ímã paradinho aqui no meio. A gente sabe, olha, que o campo do ímã ele sai do polo norte e vem para o sul. Sai do norte e vem para o sul. Percebe que algumas linhas de campo, elas vão passar por dentro dessa espira. Isso a gente vai caracterizar e chamar de fluxo do campo magnético. Quanto de campo está passando naquela área, tá? Isso é o fluxo magnético. Quando eu tenho esse ímãzinho parado, tem campo nessa área, tem um certo fluxo magnético. Mas eu preciso mexer esse ímã para que surja corrente. Para surgir corrente nessa espira, não basta eu ter um fluxo magnético. Esse fluxo ele tem que estar variando, rapaz. Não basta só ter o fluxo, ele tem que estar se mexendo. Então, para surgir corrente elétrica no meu sistema, eu tenho que ter um campinho e tá variando esse cara. O fluxo aqui dentro tem que estar mudando. A gente define, pessoas, olha, o Epson, lembra lá da eletrodinâmica? Tem a ver com força eletromotriz, é um potencial que vai ser induzido. E potencial gera corrente elétrica. Percebe, olha, ele é ΔΦ, Φ é o fluxo magnético, beleza? Anota que isso é importante, olha, esse Φ é o fluxo do campo magnético. Vou botar aqui, ó, fluxo de B, tá bom? Quanto que está variando esse fluxo magnético de tempo. Se tem mais variação, olha, eu induzo um potencial, que é a força eletromotriz, maior do outro lado, eu passo mais corrente. Se é uma variação mais fraquinha, eu induzo menos corrente. João, por que esse cara é importante? Por que tem tantas aplicações? Perceba uma coisa, eu estou movimentando o ímã, movimentar tem a ver com energia cinética, movimento. E eu estou gerando corrente elétrica, estou gerando energia elétrica. Estou transformando movimento em energia elétrica. E as usinas que a gente trabalha hoje em dia, que a gente mais vê quando estuda energia mecânica e tudo mais, elas trabalham com esse princípio por trás. Quando a gente fala, por exemplo, de uma energia hidroelétrica, você está lá na usina. Você tem energia potencial gravitacional, porque tem uma certa altura na coluna d'água. Essa água passa pelas turbinas, girando hélices que transformam em energia cinética. Da onde essa energia cinética vira energia elétrica? Esse é o princípio por trás. Se você tem movimento, você consegue transformar esse movimento em energia elétrica por meio de indução eletromagnética. Então, a energia que é gerada na usina hidrelétrica passa por esse processo. João, e numa termoelétrica? É a mesma coisa. Esquenta a água, vira vapor, vapor gira uma hélice e movimento gera energia elétrica. João, e na energia eólica? O vento bate na hélice, gira a hélice, movimento vira energia elétrica. Perceba que por trás dos tipos de energia que nós produzimos, o fundo do fundo transforma em movimento e esse movimento vira energia elétrica. Essa parada, rapaz, é muito aplicada. Você tem que saber disso aqui, senão você não vai bem dentro da sua prova. O Enem cobra bastante essa parte de indução magnética. Uma pergunta que você pode fazer, João,
A corrente que sai aqui, ela gira em que sentido? Isso tem a ver com a lei chamada Lei de Lenz. Ele vai dizer o seguinte, presta atenção que a formulação dele é meio confusa, mas eu quero que tu entenda. Quando eu tenho um fluxo, uma variação de fluxo, rolando aqui nessa espira, ela vai gerar uma corrente que cria um campo contrário a esse fluxo. Então, olha, se está aumentando, ela vai gerar uma corrente nesse sentido que vai ser com um campo contra. Então percebe? Por isso vem esse sinalzinho menos. Porque o intuito do material que está tendo corrente induzida é gerar um campo contrário para parar com esse fenômeno. Porque a natureza quer que as coisas fiquem no equilíbrio. Mas isso não é tão importante. O que é mais central é você lembrar. Olha, se eu tenho um imãzinho em movimento, por meio desses fios aqui, que é uma bobinazinha, eu consigo gerar corrente elétrica. O princípio por trás disso é, no fundo, eu consigo pegar movimento e transformar em energia elétrica. E isso está por trás de motores, de geração de energia e de muitas aplicações que o Enem pode abordar na tua prova. Repito mais uma vez, essa aula aqui, olha, é o geralzão de magnetismo. Não esquece de aplicar com mais exercícios e aprofundar em cada tópico. Qualquer coisa, entre em contato comigo, eu estou aí também para te ajudar pelas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o Exatas com João. Vejo vocês e fui! Isso aí, fera! Esse foi o aulão organizado pela Universidade Uniter, GRE Mata Centro e pré-vestibular Melhores do Mundo. Caso você esteja precisando de um maior apoio, caso você esteja aí com algumas dúvidas, entre em contato com a gente, @MDMPré-oficial. Essa é a nossa página do Instagram. Fala com a gente, entre em contato e será um imenso prazer. Todos os nossos professores, todo o nosso time está à disposição para tirar tuas dúvidas. Está querendo realmente garantir a tua aprovação? Vem para o nosso intensivo a partir do dia 5 de outubro. Estaremos conectados com você para fazer a diferença e garantir a tua vaga. Vamos para cima, fera!